Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda temporada do SolucioneCast. A primeira temporada foi um sucesso, a gente conversou bastante, bate-papo com vários profissionais. E a segunda temporada a gente vai inaugurar com a minha amiga, parceira, Viviane Correia, falar sobre INSS na construção civil. Então, um tema bastante atual, o pessoal está falando bastante de INSS na construção civil e temos que trazer uma profissional especialista na área, é Viviane Correia, engenheira civil, especialista em INSS na construção civil, especialista também em direito imobiliário, né? Registral, notarial. Que bacana. E atua nessa área desde 2015. Viviane, seja bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada. Agradeço aceitar o nosso convite e tirar dúvidas do pessoal, que é um assunto bastante atual, né? E o pessoal também tem medo, né? Quem não tem medo de INSS e Receita Federal? Seja bem-vinda. Obrigado de novo. Oi, Thiago, tudo bem? Como é bom estar aqui com vocês, falar desse tema que é tão importante, né? Que é tão novo. Contar um pouco de como funciona. É novo porque a Receita fez grandes mudanças, mas o INSS ele já está aí, da construção civil, há muitos anos, mas agora, com todas as mudanças de 2021, que as pessoas começaram a se atentar mais a ele. Mas eu espero contribuir bastante com o desenvolvimento e a fala sobre o INSS aqui com vocês. Que legal, obrigado. E essa trajetória desde 2015, né? Você já atua no INSS, na construção civil, desde essa época. E eu acredito de 2015 para cá mudou bastante coisa perante a Receita Federal. Até contar um pouco da trajetória da profissional Viviane, né? Perante essa experiência, né? Do INSS. Como é que foi? Então, eu comecei a minha trajetória numa construtora, uma empreiteira de mão de obra. Nessa empreiteira de mão de obra, a gente já fazia alocação de funcionários em GFIP. Então, eu fazia parte da própria empreiteira. Eu não entendia o porquê que eu fazia aquilo. Não tinha noção do porquê exatamente, qual que era o motivo, e eu não fazia os lançamentos da mão de obra para a Receita Federal naquele momento. Eu trabalhava do outro lado, vamos dizer, né? E aí, quando eu saí dessa empreiteira de mão de obra, que foi onde eu trabalhava com o Ronaldo, eu virei sócia da Ana Amélia, na cartório postal, e lá a gente fazia assessoria documental. E nessa assessoria documental, eu já fazia faculdade, já estava fazendo engenharia civil. Nós tínhamos muitas pessoas que recebiam as cartas da Receita Federal, foi onde a Receita começou a fazer as notificações da Receita Federal, e eles não sabiam exatamente o que fazer com essas notificações, onde eu comecei a estudar muito sobre o INSS da construção civil. Então, estudar a Instrução Normativa 971 de 2009, que era a Instrução Normativa anterior, né? E estudei muito a Instrução Normativa para poder entender de que forma que a gente ia fazer esses lançamentos, de que forma que a gente ia conseguir reduzir esses valores. E eu já fazia incorporação imobiliária também, instituição de condomínio. Então, a documentação de obra, a gente já fazia a parte que não era técnica, porque eu não era formada ainda, né? E a gente fazia, então, essa gestão documental ali na cartório postal, que se tornou a Simplifica. Então, nesse escritório, a gente iniciou em 2015 e eu segui como sócia da Ana Amélia, que se tornou a Simplifica, até 2020. E aí, quando a minha filha nasceu, né, que ela necessitou de determinadas atenções especiais, eu saí daquela sociedade para dar mais atenção para ela e criei um escritório próprio para mim ter muito mais flexibilidade de horários, sim, né? E a partir de 2020 que eu criei a Viviane Correia Soluções de Engenharia, da qual eu atuei sozinha no meu escritório, com horários bem diversificados, desde lá, então, trabalhando com a INSS, incorporação imobiliária, nesses quesitos. Que bacana. E a Receita Federal, naquela instrução normativa, ela teve um passo muito importante, porque antes a gente trabalhava com a DISO, né? Então, muitas contabilidades ainda, ou pessoas, né, se lembram muito de como era a DISO, porque ficou por muitos anos. Eu lembro que era bem, vamos dizer assim, bem travado, bem burocrático. Era difícil, né, na época, né? Isso. Hoje é mais fácil, né? Mas antigamente era bem complicado, né? Isso. O sistema DISO, ele era muito mais lento, as informações para se colocar no sistema, se você não salvava automaticamente, ou era naquele momento, o formato de enviar as informações era bem mais complexo, o formato de envio. E existia essa projeção de alteração da instrução normativa,
E ela vinha sendo comentada por bastante tempo, assim, mas ela realmente se finalizou a partir do momento da própria pandemia. Então, a gente passou por... Você, antes, né, disso, você ia na Receita Federal, você levava a documentação, um próprio funcionário da Receita Federal fazia a validação da documentação, verificava se a informação que você tinha estava correta, e aí você saía com a CND de obra. Logo depois disso, quando veio a pandemia, um pouquinho antes até da pandemia, você ia e a Receita criou... eram centros de atendimento já de obra. Então, não era mais a pessoa que recebia. Eles mandavam para esses bancos de análise de obra. Então, eles analisavam e devolviam, diziam se a tua CND estava ok e liberavam a obra. Mas sempre passavam por uma fiscalização de alguém da Receita Federal. Isso travava bastante daí? Isso, então, nunca era exatamente, ou quando você ia, era no mesmo dia, ou, né, então sempre horário agendado, não era no mesmo dia, então tinha aqui no posto da própria Receita, com horário agendado, eu, por exemplo, né, que já tinha esses horários, eu sempre deixava determinados horários agendados programados, ou você liberava dali a um mês. Então, era geralmente dessa forma. Então, era muito travado para liberar uma CND de obra. E aí, depois que entrou a pandemia, começou, então, esse processo de liberação online. Então, eles aceleraram com a liberação do sistema Cero, que vinculado, então, ao próprio ECAC e ao próprio sistema, né, da Cisobra Prefeitura. Legal. Então, unificaram todas essas informações e hoje você tira a CND qualquer hora da noite. Mais prática. Muito rápida, né? Então, a informação ficou muito mais fácil de ser liberada. E esse sistema interligado com a prefeitura, né? Não tem como escapar, né? E a Receita Federal ela vai ter esse conhecimento, né? E até também a gente vê... É muito comum, a maioria das pessoas que vai construir, exceto o financiamento, né? Eles não têm muita preocupação da parte do INSS. Como é um negócio pós-obra, bem no final, é a última coisa que eles vão estar pensando, né? E até faço uma pergunta em relação à parte de obrigatoriedade. É obrigatório, né? Não vai escapar. Isso. Não tem como. Tipo, saiu o alvará, né? Tu tá provando a prefeitura, como é que funciona? Automaticamente, acho que a Receita vai ter esse conhecimento e tu não vai escapar, né? A própria legislação brasileira, ela diz que se você faz uma atividade remunerada no Brasil, né? Se você for pegar a instrução... A legislativa brasileira, você precisa pagar o INSS. O que acontece com a construção civil? A construção civil, ela é informal. Então, a Receita ela não tinha uma forma de fazer o controle dessa informalidade. De que forma que eu vou fazer para garantir esse recolhimento? Eu vou fazer o contrário? Eu tenho formas de fazer esse controle. Através de quem? Da pessoa que está construindo. Por quê? Porque ela precisa passar por um órgão público para aprovar aquele projeto, que é o alvará de construção. Então, é nesse momento que a Receita ela vai no alvará de construção, na Prefeitura Municipal, para buscar informação, porque através da informação do alvará de construção e índices de mercado, ela consegue calcular quanto que é o valor dessa obra. Calculando quanto que é o valor dessa obra, ela consegue dizer quanto que é o valor desse INSS. Então, esse é o caminho que a Receita faz. Por que ela faz isso? Porque ela é descentralizada, essa mão de obra, né? Não é como a produção dessa caneca, por exemplo, que é uma fábrica que tem os funcionários trabalhando lá dentro e essa empresa consegue declarar aquelas pessoas trabalhando lá dentro daquela fábrica. Não. A construção civil é uma indústria que trabalha no solo brasileiro. Então, de que forma que eu vou controlar quem que trabalha no solo brasileiro, na construção civil? Através do alvará de construção. Por quê? Porque quando é o empreendedor brasileiro, quando é a incorporação imobiliária, quem finaliza, quem financia ou quem vende, essas pessoas precisam dessa CND para averbar no registro de imóveis. E aí está condicionado a isso. Mas a mudança da instrução normativa, ela faz um sistema da qual fica muito mais fácil, muito mais rápido de fiscalizar também quando o alvará de construção já está emitido. Ou seja, emitiu o alvará de construção, a Receita está sendo informada.
Emitiu o ABITS, a Receita também já está informada. Então, quando eu entro lá no sistema das pessoas, se você entra lá no ECAC, no seu próprio ECAC, né, pessoa física, vou construir minha casa. Entrei lá no sistema ECAC, dá de entrar com o gov.br mesmo. Você já vai clicar em criar uma CNO, se a CNO não foi criada, você já identifica lá a informação dos dados do seu alvará de construção. E a mesma coisa, se você for fazer a declaração, já vem os dados do seu ABITS direto. Por quê? Porque a Receita dá essa informação, ela faz essa unificação para garantir que esse tributo vai ser recolhido. Só que aí que vem a informação importante. Se você está disponível ali no seu ECAC, qualquer pessoa pode entrar. É muito simples. Como eu te falei, o sistema novo, ele é muito fácil de mexer. Certo. A Receita fez um sistema muito fantástico, muito bom de mexer. Ele é muito rápido. Para regularizar se torna também bem mais rápido, mais prático. Bem mais rápido e bem mais prático. Qualquer pessoa clicando ali nos botões consegue fazer. Só que se você só ir sem saber a instrução normativa e sem saber questões técnicas de como regularizar de forma mais eficiente, você vai pagar aquilo que a Receita quer que você pague. Às vezes tem alguns... vamos dizer assim, algumas possibilidades de fazer descontos e tudo mais. Até falando dessa situação de regularização, né? Após emitir alvará, terminou a ABITS e tudo mais, necessariamente, se o proponente não procurar a Receita não vai de um dia para o outro te notificar. Existe um período que ela, vamos dizer assim, um tempo. Não é que existe um período. Ela pode, como ano que vem ou daqui 2 anos, vai dependendo do tempo. Mas existe, vamos dizer assim, um tempo limite, né? O tempo limite, na verdade, para decadenciar a tributação é de 5 anos. Mas eles têm que fechar os 5 anos. Então, na prática, acaba sendo 6 de decadência. Ou seja, agora em 2024, é decadente tudo que é abaixo de 2018. Então, a obra tem que começar e terminar em 2018 para ser totalmente decadente. Documentos comprobatórios, né? O que acontece nessa situação em específico? Se a gente tem a obra começando lá, vamos supor, em 2017. Comecei em 2017, pedi o meu alvará de construção em 2017, a informação do alvará em 2017, mas eu terminei ela em 2022. Terminei mesmo, né? Então, eu vou ter essa obra decadente parcialmente. Por quê? Porque eu tenho uma parte dessa obra decadencial e a outra não decadencial. Mas o prazo que a Receita notifica, eu não tenho como te dizer ele exato. Mas ele pode, porque eu tenho como te dar um feeling do que os meus clientes têm recebido, né? Como é que eles têm geralmente recebido? Geralmente, eles recebem essa notificação 1 a 2 anos antes de terminar o prazo. Ou seja, os meus clientes de 2018, 2019, receberam a notificação ano passado. Sim. Então, depende da agilidade da Receita Federal nessa cobrança. Mas, e assim, depende da região. Tudo isso influencia. Mas não escapa, né? A questão saiu o alvará, não vai escapar. É muito difícil. A prescrição é muito difícil, né? Muito difícil. E ela é sujeita a multas, né? Por não fazer essa regularização. Sim. E caso, vamos dizer assim, ele não fez a regularização pós-ABITS e tudo mais, passou um tempo, depois de 2 anos, ele foi notificado, vai receber uma cartinha em casa, né? E para regularizar é tranquilo, ele consegue fazer uma regularização. Acredito que a diferença que ele vai pagar vai ser uma correção de CUB, né? Porque a Receita utiliza como um indexador é o CUB, né? Não é mais. Não é mais? Isso. O que aconteceu na mudança da instrução normativa, então, em 6 de 2021? Que foi, assim, a grande mudança. Por que todo mundo começou a falar de INSS na construção civil a partir de 2021? Porque antes de 2021, os valores eles eram muito menores do que depois da alteração da instrução normativa. Comparados ao que era e o que é depois da mudança da instrução. Mudou drasticamente. Inclusive, o próprio CUB não é mais usado como referência. Interessante. É utilizado o VAL, que é um valor de referência da própria Receita Federal. Usa índices de mercado também? Sim. A base dele inicia por índices de mercado. Ele utiliza. Mas ele não é mais utilizado o próprio CUB como era na instrução 971 de 2009. Só que o que acontece? Nessa mudança da instrução normativa, a Receita, ela, assim,
sinceramente, a minha opinião pessoal, né? Ela foi muito inteligente buscando a regularidade da construção civil. Olhando, eu, Vivi, como profissional que trabalha com essa área, esse foi o objetivo principal dela. Por quê? Porque ela pega a pessoa física e a pessoa física ela dá um benefício para quem tem regularidade na obra. Quem tem regularidade na obra da pessoa física consegue reduzir até 50% do valor ou até 70% do valor por ter regularidade. Benefício por ter regularidade. Ou seja, buscando o quê? A regularidade da construção civil, buscando com que os profissionais não sejam mais informais. Trata daí uma formalidade mesmo, A formalidade. Sim, A mesma coisa, a pessoa jurídica, ela não dá benefício nenhum. Não dá benefício por área. Ela tira vários fatores da pessoa jurídica, dizendo o quê? Pessoa jurídica, você tem que fazer contabilidade regular. Se você não fizer contabilidade regular para regularizar sua obra, você vai pagar esse valor aqui que é bem mais caro. Ou seja, se você tiver regularidade na obra, se você fizer as coisas bem feitas no INSS da construção civil, se você tiver o caminho certo, as coisas bem lançadas, a mão de obra bem feita, você vai pagar muito menos. Que é esses índices que todo mundo vê. Nossa, olha quanto de desconto. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta aqui polêmica, né? Que o pessoal sempre acaba questionando, né? Essa questão de não vamos incentivar a informalidade de forma alguma, né? Tem caso que se a gente não sei, né? Tu me diz, pagar depois o INSS sem precisar, vamos dar exemplo, vou construir uma casa, né? Vou construir uma casa, vamos dar um parâmetro, geralmente ticket médio de casa. Vai fazer uma pergunta difícil. Vou fazer uma casa de 150 metros quadrados. Daí eu vou contratar, existem duas formas de contratar, né? A mão de obra que vai me fornecer esse benefício da nota fiscal, automaticamente ela vai me cobrar mais, correto? E lembrando que não é só a nota fiscal. Sim. A nota fiscal com alocação de funcionários corretamente vinculados ao CNO. Porque o que acontece muito... Vamos trabalhar nesse cenário, então, né? Esse é o cenário. A mão de obra correta, com tudo bem vinculado, conferidinho lá dentro do CERO, como tem que ser feito. E a prática que a gente vê? Totalmente informal. E pela matemática, né? A matemática deles, sai mais em conta pagar esse INSS depois do que pagar essa questão de nota fiscal agora. Entendeu? Então, eu vou contratar meu pedreiro de confiança, ele tem o MEI e tudo mais... Só que o que acontece? Ele não vai me fornecer nota porque é mais caro, né? Ele vai me pagar, ele vai me cobrar mais e depois lá na frente eu vou pagar o INSS. Mas é aí que tá. Sai mais em conta pagar, vamos dizer assim, agora ou lá no final? Né? Só para finalizar a pergunta, né? O que realmente é vantajoso? Lógico, tem a questão de segurança e a questão de formalidade, né? Eu tô falando agora só de INSS. Não tô falando de relação trabalhista. Sim, vamos falar de INSS. INSS, com certeza absoluta, a Receita, a partir da mudança da instrução normativa, a gente, trabalhando com ela durante a obra, a gente acaba economizando. Ela aceita com que a gente retroaja esse lançamento e a gente consiga reduzir. Ainda consegue reduzir mais do que não fazer absolutamente nada. Por isso que eu falei, a Receita foi fantástica quando ela cria um sistema da qual o contribuinte sozinho consegue fazer o lançamento. Por quê? Porque ele sozinho, sem saber informação nenhuma dessa que eu estou te passando aqui, ele vai lá, ele vai clicar nos botões, vai lançar. É o que mais chega para mim, por exemplo. Chegou uma guia para mim esses dias. 48 mil de INSS. 48 mil. Eu peguei uma nota fiscal dele. Só uma nota fiscal. Eu não aloquei funcionário nenhum. Não fiz nada. Uma nota fiscal foi para 33. Nossa Senhora. Uma nota fiscal. Eu não estou falando de nada fantástico. Uma nota fiscal foi para 33. E... Sabe quanto que a gente vai chegar esse INSS? Em 14. Nossa. E esse durante a obra... Eu tô falando de seguindo a instrução normativa. Sim, eu não tô falando de nada contra a legislação. Então, na sua opinião, dentro agora da nova... Vamos falar da nova instrução, nova dinâmica da Receita, é mais vantajoso, então, sai mais em conta fazer durante, certo? E esse durante, porque às vezes o cliente realmente... É muito comum isso. Em Rio do Sul região, tem outros centros
que ele não vai contratar empreiteiro, ele vai contratar aquele pedreiro que é amigo dele, é de confiança. E o cara não tem empresa, né? Essa que é a questão. Daí como a gente vai fazer durante a obra, o entende? O pedreiro de confiança, ele não quer ser vinculado a uma empresa, ele não quer... Porque ele quer trabalhar de forma MEI, né? Sim. Entende? O MEI pode ser contratado. Aham. Ele pode ser contratado pela empresa, ele pode ser contratado, desde que, se for PJ ou PF, você pague a tributação da contratação do patronal. E se caso ele realmente, né, o João Pedreiro lá, né, ele realmente não tem MEI, ele é um profissional autônomo e tudo mais, e acaba o cliente contratando, e a forma, vamos dizer, durante a obra, existem outros tipos de nota para fazer o batimento, né? Vamos tirar a questão de mão de obra. Essas outras notas que você comentou, numa nota já consigo fazer um bom batimento. Quais são essas notas? Vamos falar de leigo, né? Para o pessoal entender. Tem notas fiscais de material, mão de obra, né? Para o pessoal entender que tipo de nota, né, que a gente consegue esse batimento. Isso é uma questão muito importante. A gente tem que pensar em dois principais públicos, que é a PJ e a PF. Uhum. PJ é a pessoa jurídica construindo e PF é a pessoa física construindo. A pessoa jurídica construindo, a gente tem que pensar em todas as notas fiscais. Por quê? Porque a pessoa jurídica construindo, você está compondo o custo da obra. Você vai dizer para a Receita, através de contabilidade regular, quanto que custou aquela obra. É você que diz para a Receita. A aferição indireta, ela é a Receita dizendo para você quanto que custa essa obra através do cálculo da própria instrução normativa. Quando você diz para a Receita, através de todas as notas fiscais de material e de mão de obra, é você que diz. Então, todas as notas fiscais para pessoa jurídica são importantes. Pessoa jurídica, todas as notas fiscais, mão de obra e material são importantes. Pessoa física, a gente não pode utilizar nota fiscal, que tem muita gente que utiliza, ou até me manda, às vezes, cálculo, eu consegui reduzir com essas notas aqui de pré-moldado e lança, por exemplo, dentro do sistema nota de pré-moldado, nota de laje, nota de às vezes até destaca pré-moldada. Não pode. A Receita Federal, ela... pensando em redução de notas fiscais para a pessoa física, para caracterizar ela, para reduzir esse tributo, ela tem que se tornar mista. Aí ela reduz esse tributo. Para se tornar mista, a estrutura dela tem que ser mista. A gente tem que pensar no INSS da Construção Civil nas pessoas que executam aquela obra. Quem são as pessoas que executam aquela obra? Quem lá, o pedreiro, o ajudante, o encanador, o eletricista que está lá realmente executando aquela obra? Por que ganha desconto do INSS essas notas fiscais quando elas são de pré-moldado, por exemplo, ou de steel frame? Porque ou outro tipo de produção de método construtivo industrializado. Por quê? Porque ele é industrializado, porque ele vem pronto da indústria, de outra indústria, e se é instalado naquela obra. Logo, aquela mão de obra, ela não teve tempo e execução para executar aquilo, por isso que tem redução de INSS. Então, quando a Receita ela aceita quando é a estrutura em si, quando é viga, quando é pilar, quando é fechamento, mas quando a gente está falando de composições, pequenas composições, aí ela não utiliza, porque senão a gente vai... Mas nota mesmo, basicamente, para fins de batimento, é nota de mão de obra ou tem nota de material também? A de material, se ela for nesse quesito que pré-moldado, industrializado. Tá. Então, notas de, por exemplo, steel frame, notas de pré-moldado, da estrutura do pré-moldado, do fechamento do pré-moldado, aí sim. Uma casa que é muito comum, então boa parte vai ter que ser nota de mão de obra, né? Porque como é casa... Nas casas, para redução do INSS, sim. A gente já ouviu falar que a nota de concreto usinado faz batimento. Ele faz batimento ou não? E aí é outra coisa que a Receita, né, parece que eu puxo o saco da Receita nessa mudança da instrução normativa, mas é porque eu achei que a Receita foi muito fantástica no que ela mudou. Porque antes, que chega para mim às vezes muito assim, eu tenho me informando, quantos banheiros? Qual que é a minha área de sacada? Por quê? Porque antes da mudança da instrução normativa, na 971/2009, a gente utilizava esses formatos para enquadrar os cubes. Então, a gente tinha o cube baixo, médio e alto. Então, o cube baixo, médio e alto, eles eram caracterizados pelos números de banheiro. Isso é padrão de cube mesmo. Sim,
Então, na mudança da instrução normativa, não existe mais esse critério baixo, médio e alto. A Receita criou fatores para a pessoa física, esses fatores. Ou seja, para a pessoa física e para a pessoa jurídica, alguns fatores, mas ela afeta muito mais o INSS da pessoa física, por exemplo. Os fatores, eles vão ser, por exemplo, para as áreas de redução. Não existe mais área de redução dentro da própria edificação, como tinha antigamente, que era áreas de sacada abertas. Tentando dizer que aquela área custava menos. Então, se custava menos, eu pago menos INSS porque ela custa menos, né? Então, ela criou um fator de redução por estado, e esse fator, você só diz, ele é automático, e nesse fator de redução você aplica. E aí tem alguns fatores também que são das áreas complementares, que daí lá você coloca, mas desde que não seja no corpo da obra, aquilo que é de redução. Por exemplo, área de piscina, né? A cidade de Rio do Sul não coloca como área construída área de piscina, mas tem muitas cidades aí, aí Brasil afora que coloca a área de piscina como área construída. Aí você tem como colocar lá a área de piscina como área de redução. Por quê? Porque ela não é coberta. E daí você coloca, se ela não for, né? E daí você consegue fazer essas características. Então, durante a obra, perfeito, faz todos os recolhimentos de notas possíveis, né? E realmente incentivar o cliente procurar contratar aquele profissional que vai executar, né, para retirar a nota, né, MEI, enfim, porque isso também um pouco importa, né? Ele vai conseguir tirar a nota e daí vai conseguir um abatimento durante, né? Esse cálculo de questão de abatimento falando, é possível então zerar se ele tem R$45 mil, né? Tô dando exemplo, 48, né? 48. Ele consegue zerar esse imposto ou é muito, isso é coisa difícil acontecer? A pessoa só consegue zerar esse imposto se a empresa contratante pagar. Zerar 100% é muito difícil. Não é difícil, é impossível, né? A não ser que decadencie. Sim. Porque alguém tem que pagar o tributo dessa obra. E quem que paga o tributo dessa obra? Ou se você contratar, por exemplo, uma empreiteira de mão de obra que está fazendo o pagamento, aqueles funcionários estão registrados e eles estão realmente trabalhando, vinculados à formalização daquela obra até 100%. Aí vamos fazer um exemplo aqui. Eu vivo e contratei uma empreiteira de mão de obra do Thiago para executar a minha obra. Ele tem 5 funcionários trabalhando, esses funcionários estão alocados lá naquela obra. Quem que está pagando o INSS naquela obra? O Thiago? Por quê? Porque é uma empresa que está pagando o INSS daquela obra todos os meses, vinculados à minha obra. Então, todos os meses, lá no meu sistema da minha obra, eu consigo ir lá e consultar se está vindo a informação e abatendo lá na minha obra, dentro do sistema. Porque DCTF Web, que antes era o sistema a GFIP, hoje é o sistema DCTF Web. E essas notas você vai mandando já durante a obra, no sistema mesmo? Precisa esperar então a obra terminar para fazer tudo? Esse controle tem que ser durante. Por quê? Porque ele tem como ser retroagido, com certeza. Mas ele é muito mais fácil se você fizer o controle durante a obra, porque aí você já vai deixando as coisas organizadas, em dia, né? Bacana. Porque tudo que você retroage perante a Receita, você tem que ir retroagir, locar funcionário, né? Pagar a multa. E também, talvez uma informação acaba sendo repetida, às vezes é uma obra muito longa e fica mais difícil, né? Até comentando ali sobre os métodos construtivos, então a Receita basicamente incentiva você fazer uma construção industrializada. Então, existe um grande benefício você construir em pré-moldado ou em steel frame. Existe um grande batimento quando você faz por método inovador ou método construtivo industrializado. O que acontece? Se você atingir o RMT, que é um cálculo da Receita Federal, dizendo quanto que custa aquela obra, se você atingir 40% desse RMT, em notas, né, desse pré-moldado, atingindo determinados critérios lá que a Receita também estabelece, você consegue diminuir até 70% desse valor. Vamos dar um exemplo prático. Se a obra custa 1.400.000 em pré-moldado. Essa é a conta, né? Essa é a conta. Se você tem 400 mil de pré-moldado... Se a Receita diz que custa, né? Não só o que custa. Né? A gente tem vários outros de abatimento a gente tem daí. É bastante daí? É bastante. Porque vamos pensar em steel frame, né? A gente tem um parceiro lá, o Rafael, que ele constrói 100% das obras dele em steel frame.
E o steel frame chega até a dar 80% do custo da obra, até passa dos 40%, né? Então o batimento ele acaba sendo bem significativo. Isso. O Rafael, por exemplo, steel frame, a gente faz todo o controle das notas dele. Então a gente, né, faz esse controle da mão de obra, controla quanto que tem que ser as notas fiscais bem certinho. Dificilmente a gente não chegar nessa redução dos 70%. Por quê? Porque o contrato já está fechando, o custo já vai ser aquele, a nota fiscal já vai ser emitida, então, por isso que tem que ter um cuidado, que isso é uma questão até bem importante, né? As pessoas às vezes pedem meia nota, né? E tem que ser dito. Elas pedem às vezes meia nota para não declarar no imposto de renda, por exemplo. Em algum lugar vai acontecer de aparecer esse pagamento de tributo. Né? Cada vez mais a Receita fecha o círculo, né? Nas contas bancárias. Em algum lugar vai aparecer. Não adianta fazer o atalho, né? Vai ter que fazer o correto. Então, é aquilo que eu falei. A questão da redução para pessoa física ou para pessoa jurídica é levando tudo bem certinho, não é fazendo reduções. Entende? Então, ela dá esse benefício para quem está realmente fazendo as reduções que têm que ser feitas, ela beneficia. Não é uma redução tributária, não é um jeitinho brasileiro. Não é tá lá na instrução normativa, entendeu? Eu vou falar por experiência já de antigamente. Hoje não tenho muito acesso a isso, eu sou leigo nessa área, né? Antigamente fazia o cálculo por faixas, né? Até 100 metros quadrados é uma faixa. Daí o pessoal toma muito cuidado de fazer projetos de 99 metros quadrados, para não dar 101 metros quadrados. Isso ainda tem essa questão de tomar cuidado de área construir. E até também emendando, como funciona essa questão de cálculo? Não sei se a gente consegue explicar por aqui, de uma forma superficial, até para a gente ter um entendimento. Casa de 200 metros quadrados, 300... Pra gente, como que chega nesses 48 mil de cálculo, né? Lógico que não é bem exato, né? Mas pra gente ter uma noção, né? O que acontece, por exemplo, para pessoa física e para pessoa jurídica, o primeiro cálculo que é feito é aplicado esse fator de redução, então, que a Receita tem por estado. Então, a primeira coisa que ela faz é aplicar um fator de redução na área. Então, ela aplica um fator de redução na área, já estabelecido, né, por estado, quanto que vai ser, e esse fator de redução já reduz ali na área. A partir daí, ela multiplica pelo VAL, que é o custo, né, que ela chega, que custa o metro quadrado da construção civil, que é muito parecido com o CUB, é um valor, né? Aqui em Santa Catarina esse VAL é um índice por metro quadrado? É um índice por metro quadrado. Tá 3.040, se eu não me engano, o unifamiliar, esse mês de fevereiro. Tá perto desse valor. Sim. E o multifamiliar tá 2.600 e alguma coisinha. E aí ela faz essa multiplicação. Ali ela já vai chegar no RMT. E aí, baseado nisso, para a pessoa física e para a pessoa jurídica, ela vai começar a aplicar algumas mudanças. Então, esse é o cálculo grosso, vamos dizer assim. Então, o cálculo, realmente existe diferença de pessoa física e jurídica. Por quê? Porque a pessoa física e a pessoa jurídica vão ter benefícios diferentes. Benefícios diferentes, entendido. Entende? O que acontece? A pessoa física, ela vai multiplicar... A pessoa física tem diferença nas áreas. Ela vai ter o fator social, que aí a cada 100 metros faz diferença. Certo. A pessoa jurídica não tem fator social. A cada 100 metros ela faz diferença. Então, ou seja, até 100 metros é 0,20 que você aplica, vezes 0,20. De 100 a 200 metros, você aplica até o 0,40. De 200 a 300 é 0,55. De 300 a 400 é 0,70. E de 400 para cima é 0,90, eu acho. Enfim. Eles vão dar o 0,20. Os 100 metros quadrados seria o 0,20, é isso? Isso. Até 100 metros quadrados, 0,20. Esse 0,20 eu multiplico pelo qual valor daí? Pelo CUB e pela área. Então vamos CUB dizer não, assim. VAL, né? É VAL, né? Tem 100 metros quadrados, né? VAL 3.000, eu tenho 100 vezes... 300 mil reais, certo? 300 mil. Desses 300 mil, eu multiplico por 0,20. Isso. Certo. E vamos dizer assim, estou falando de leigo, né? 300 mil, mas por que eu tenho que usar 0,20 em cima de 300 mil? Eu não tenho tudo isso de mão de obra, né? Não tenho... Mas calma, tem mais. Tá, entendi. Vamos lá. Tem mais, vamos lá. Eu tô já calculando aqui para ver quanto que vai sair esse INSS aí. Isso. Vamos lá. Porque, né, deixa eu só ir repensando o cálculo de cabeça.
Vamos lá, a gente então chegou no RMT, Uhum. que é o custo da obra. Ah, certo, perfeito. A gente Chegamos a chegou 300 mil. 300 mil é o custo da obra. Uhum. Aí agora, a gente tem que saber quanto que a gente pode utilizar mais um fator, que é o cálculo para saber se teve concreto ou não. Então, isso é uma questão importante. As notas de concreto usinado, você não insere mais ela no sistema. No sistema antigo, você inseria e aí aplicava a diminuição baseada nela, 0,5% e mais 0,368. Vamos supor, se você tinha 100 mil de nota fiscal, 100 mil era aplicava 5% e mais 36,8%. E aí reduzia o valor. Depois da mudança da instrução normativa, você clica lá no sistema, sim ou não. E aí, para a pessoa física, por exemplo, é 4,19%. Então, vai ser... mas eu tenho 100 mil em nota da minha obra. Eu tenho 5 mil. É sim ou não? 4,19%. Ah, certo. Entendeu? Entendi. Não precisa subir as notas do sistema. É sim ou não. Claro que tem que guardar, porque é declaratório, né? Mas você tem que dizer se sim ou se não. E aí você aplica, então, essa redução, da qual você vai fazer a redução desse fator. Então, ali você vai chegar no custo, né? Vamos supor, 200 mil. Faz a redução desse valor ali, também do que seria o valor de concreto, né? E aí você aplica o 36,8%. E isso é para a gente saber a faixa de mão de obra. Para você pegar o que é mão de obra, ele tem meio que um parâmetro, né? É um parâmetro a nível de qualquer... Certo. Que é o 20%, mais o 11% e mais o 5,8%. Daí dá os 30%. E aí que vão dar os 36,8%, que é padrão, né? Daí dali ele extrai meio que o custo, né? Que é de mão de obra. Perfeito. Daí depois disso a gente multiplica o 0,20, que é aquela faixa daí. Deixa eu fazer o cálculo aqui, peraí. Aplica o 0,20 primeiro. Aplica primeiro o 0,20 e aí depois o 36,8. Ah, perfeito. Então, por isso, tua experiência própria, uma casa de 100 metros quadrados, né? Para o pessoal realmente entender. Quanto que daria? Já tem muito caso, né? Casa de 100 metros quadrados e tudo mais. Por faixa em média, daria mais ou menos quantos? Pensando no pior cenário possível, no caso, né? Ele fica na faixa hoje, a média, quanto? Ele vai ficar... Até fiz o cálculo, mas como a gente faz muito cálculo o tempo inteiro, fiz uma de 120, 113 ainda... Mas não chega a dar 10 mil? Deu 10 mil, a gente consegue reduzir para cerca de 4 mil. Reduz pela metade? Eu fiz uma de 113 essa semana e a gente reduziu para 4 mil. Consegue reduzir pela metade? Isso, até um pouquinho mais, assim, geralmente... Fica numa metade. E essa questão depois vai ter todo esse processo digital e tudo mais. Apresentar... Hoje na Receita, então, de via digital, não precisa mais apresentar projeto, alvará, BITSE. Então faz tudo autodeclaratório. É totalmente autodeclaratório. A única coisa que tem que subir dentro do sistema da própria Receita Federal é as notas fiscais do pré-moldado. Que aí você tem que subir o arquivo. Certo. Que é isso que eu falei. Não precisa mais subir nota fiscal de concreto usinado, que é aí que eu vejo muitos cálculos errados que sobem as notas da vigota, as notas, né, que não são, ou do concreto usinado lá onde é a do pré-moldado. Então, só a do pré-moldado pode ser subida, as demais não podem ser subidas ali dentro do sistema. Então, a única coisa que você sobe ali é aquela informação ali e o resto é totalmente declaratório. Entendi. É aquilo que eu te expliquei. Ele é muito rápido e muito fácil de fazer. E se você vincula ali, você vai ali e você paga os 10 mil, vamos supor, se fosse a casa de 120. A Receita quer te pagar, mas existe formas mas de se você conseguir ali fazer os lançamentos, por exemplo, daquela mão de obra, mesmo que você não tenha, vamos supor, emitido as notas fiscais, você consegue fazer o lançamento daquela mão de obra. Entendi. Por quê? Porque não é efetivamente obrigatório a emissão da nota fiscal de pessoa física para pessoa física. Certo. Ela é obrigatória, você tem a prestação de serviço. E questão de prestação de serviço, né? Eu presto serviço lá pro meu cliente, a gente gerencia a obra, eu vou fornecer minha nota fiscal de gerenciamento, administração. Isso também eu consigo fazer abatimento? O cliente consegue ou não? Não, por quê? Não? Porque a administração de obra, gerenciamento, ele não é a execução da obra. É a mesma coisa de projeto.
Mesma coisa a RT de projeto, a nota de projeto. Por isso que também não tem retenções, porque tem vários quesitos que a gente tem que pensar naquela questão da emissão da nota fiscal da própria mão de obra, né? A mesma coisa, o que tem com relação ao gerenciamento, o projeto, ele não abate porque ele não é a execução. Ele não é a prática daquilo que está sendo executado lá dentro. Ele é um gerenciamento. Então, também não tem como a gente utilizar esse tipo de nota. Ah, perfeito. E casos antigos, né? A gente agora estamos falando vamos pegar os casos antigos que precisa fazer uma regularização e teve prescrição, né? Realmente, passou 5 anos, a Receita não me incomodou, prescrição. Isso eu consigo também fazer de uma forma autodeclaratória, tudo também digital? Isso. Preciso fazer alguma coisa para comprovar, né, que passou dos 5 ou 6 anos? Vamos supor que eu tenho lá um alvará de construção de 2009 e um habite de 2011, porque nessa época realmente não tinha controle nenhum. Como eu te falei, em 2015 começou esse que eu participei, né, desse controle das notificações. Então, começou esse controle das notificações lá por 2015, 2016, onde as prefeituras informavam. Mas teve um período ali pós-pandemia que ficou bem parado. Então, algumas obras ali ficaram sem notificações. Então, essas obras, pelo menos, né, da grande parte dessa região aqui que eu atendo, né, chego a atender o litoral também, mas a grande maioria dos meus clientes teve um período de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu não recebi nenhuma notificação, que estava bem parado. E aí se retomou em novembro de 2022, onde a Receita começou massivamente a fazer as notificações. Mas ela ficou de 6 de 2021 a novembro de 2022, basicamente parada. E então, de 2015, 16 para frente, ali que ela começou a fazer as notificações mais frequentes. Então, antes disso, né, essas obras de antes disso, elas vão decadenciar. Aí, o que tem que ser feito? Tem que entrar no sistema, tem que fazer a transmissão, né, a transferência da CI, que era o antigo formato de cadastramento de obra. Então, antes do CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, o CNO é como se fosse o CPF da obra. E esse CNO já faz no início, né? Faz no início da obra. Isso precisa sair o alvará, né? Tem que ter o alvará para fazer o CNO, ou não precisa? Não. Não precisa? O CNO, na verdade, ele é vinculado ao início da obra. Ah, tá. Porque não deveria, mas acontece muito da obra começar antes do alvará. Então, se a gente começa a obra, a gente já pode emitir o CNO. Não precisa ter o alvará para ligar lá? Não precisa ter o alvará. Não é obrigatório. Por quê? Porque o CNO, ele é o cadastro de que a obra começou. Se a obra começou, eu já posso abrir o Cadastro Nacional de Obra, eu já faço a emissão das notas de materiais vinculadas àquela obra, das notas de serviço vinculadas àquela obra, ou a alocação dos funcionários vinculados àquela obra. Por quê? Porque, inclusive, hoje no CNO, a gente coloca a localização do Google. Então, a Receita, mesmo se você não tem uma alvará de construção, ela consegue visualizar ali, né? Se ela quiser passar se cair uma malha fiscal, ela consegue visualizar quando que aquela obra realmente começou. Então, por isso que eu te falo, eu achei muito fantástica o que era a fiscalização de obras da construção civil, porque pro que é hoje. Então, ele é muito amarrado e muito atualizado. Isso é muito bom, pensando lá lado de tratar a construção de jeito mais formal possível e benefício para todos os lados, né? A gente tem que olhar para a construção civil como uma indústria. Sim, com certeza. É uma indústria. Desde processo, A gente tem que profissionalizar cada vez mais essa área. A gente não está falando de um valor e de um custo pequeno para o Brasil. Olha o que a gente representa como construção civil a nível de Brasil. Sim, e o quanto que deixa de arrecadar se você não fazer todo essa parte de... Claro que a gente não vai entrar no mérito de para onde que vai, né? Sim, mas a parte de recolhimento, isso para o governo e tudo mais, é um ponto positivo, né? Exatamente. Mas isso é um ponto muito, muito legal mesmo. E até pra gente, como já passou, viu? Já deu quase o nosso tempo, viu? Como passa rápido. Parece que foi 10 minutos, né? Viu como o podcast passa rápido? Passa. Pra gente finalizar até nosso bate-papo, a gente dá ênfase em relação realmente à importância de contratar, né, um profissional com essa experiência. Até para você falar realmente, né, para o pessoal ter esse engajamento
até antes, né? Se preocupar antes, para a questão que CNO, a fazer a regularização durante, para depois a conta não sair caro, né? A importância de um profissional com essa especialidade e fazer uma contratação, porque você pode ter um engenheiro civil que vai fazer os seus projetos, mas ele não tem domínio, mas contratar a Viviane para fazer a regularização da Receita Federal, né? Porque cada um tem sua especialidade. E isso é possível, né? Eu acredito que é muito importante a gente pensar que uma especialização sobre determinado tema, ela te leva a um benefício. Você tem uma pessoa que está especificamente trabalhando para aquilo, para reduzir aquele tributo, para melhorar aquele processo, para fazer com que aquilo seja melhor construído. Então, a gente tem muitos clientes, por exemplo, né, até agora, faz poucos dias, a gente fez uma redução de 229 mil para 45. Então, não é um valor pequeno, não são valores, né? Por isso que a Receita fez essa mudança tão substancial, para que as pessoas prestassem mais atenção, porque o que a gente mais escutava era assim, não, deixa lá para o final da obra que depois eu pago. Sim. Vale muito mais a pena deixar para o final e ser notificado pela Receita. Quem sabe eu não vou ser notificado. Eu vou deixar passar. Então, cada vez mais a gente vê que não deixa passar e a conta está ficando cada vez maior. Vai aumentando cada vez mais. A gente consegue ainda fazer medidas posteriores, sim, consegue, mas quanto menos profissionais capacitados para fazer essa solução, mais valor você paga, e quanto mais tempo a gente deixa para resolver, mais difícil de resolver. Fica mais caro. É a importância mesmo, né? Muito legal. Esse bate-papo mesmo, eu acho que traz a importância, né, de contratar um profissional especialista na área e fazer a regularização. E o bate-papo de hoje eu gostei bastante. Pessoal, acredito que depois vocês vão ter esses trechos. A gente vai trazer trechos bem específicos de quebrar alguns paradigmas sobre o INSS e principalmente tirar essas dúvidas do pessoal. Vivi, eu agradeço muito de você trazer esse conhecimento, trazer essa importância desse tema. E a SolucioneCast só agradece a sua participação. Obrigado de novo, tá? Eu que agradeço, né? Eu fico muito feliz de compartilhar o conhecimento com vocês. Eu acho, né, acredito que a Solucione está ganhando muito, trazendo muito conhecimento. Fico muito feliz de estar participando aqui e agradeço de coração. Obrigado também, tá? Pessoal, encerramos por aqui o primeiro episódio do SolucioneCast da segunda temporada com a engenheira Viviane Corrêa falando sobre INSS. E não perca, logo a gente vai disponibilizar esses trechos e fica atento para o nosso segundo episódio. Pessoal, até mais. Obrigado. Abraço a todos.